Muito boa tarde a todos os que se fazem presente. Saúdo o vice-prefeito aqui presente, senhor Pedro Anildo. Também saúdo ao secretário da Fazenda, Tirso, a toda a equipe da secretaria, também o pessoal da prefeitura. Também quero saudar, desejar boa tarde também ao colega vereador Jair, que compõe a Comissão de Finanças e Orçamento. Também a assessoria desta casa, desejamos uma boa tarde de trabalho. Quero também saudar aos ouvintes, também o procurador que está chegando, secretário-geral de governo, Maurício, seja bem-vindo a esta audiência pública que daremos início em seguida. Também saúdo o pessoal que está nos acompanhando através das redes sociais. Seu Pedro representando hoje o prefeito, não sei se virá ou se não virá, mas estamos aqui o vice-prefeito, então, representando aí o executivo. Quero desejar boas-vindas a todos, dizer que, em nome do presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, iremos avaliar junto com o pessoal da secretário Tirso, que irá fazer a apresentação, avaliação do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2021. Então, damos por aberta esta presente audiência pública, proposta pela Comissão de Finanças e Orçamento, CFO, para a apresentação da gestão e metas fiscais do Poder Executivo, referente ao terceiro quadrimestre de 2021, conforme o requerimento protocolado sob o número 052/2022. Então, desejo boas-vindas ao secretário Tirso e sinta-se à vontade para apresentar essa audiência pública para nós, para as pessoas que também estão nos assistindo, e logo em seguida a gente, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, secretário, será repassado. Peço que o senhor se pôs do lado oposto aqui, para que possa fazer a apresentação e também para que o pessoal de casa assista então essa audiência pública. Boa tarde, secretário, seja bem-vindo. Alô, uma boa tarde a todos, em especial vereador Dalmir, presidente da comissão, vereador Jair, os demais colegas da Prefeitura Municipal e aos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Hoje a gente vai fazer a apresentação, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, terceiro quadrimestre de 2021 das metas fiscais. As metas, elas tentam dar a toda a população uma visão como o Poder Executivo está trabalhando o orçamento municipal. Os recursos que chegam à prefeitura, da forma como é que ele está sendo, como é que está se portando, né? Se existe equilíbrio entre a receita e a despesa, se o resultado primário, o resultado nominal primário, as despesas menos as despesas, e o resultado nominal se o órgão público está contraindo recursos de terceiros. Da mesma forma, também se faz uma avaliação dos recursos tributários do município, como estão sendo arrecadados e como está se portando as transferências do Estado e da União. Então, para começar, a gente vai ver a questão do equilíbrio entre receita e despesa. Nós tínhamos na receita estimado para o ano de 2021, um valor de 29.800.000 e foi realizado 40.022.56397. Então, houve um atingimento de meta em 134,30%. 34% além do que estava previsto. Demonstrativo da receita prevista e realizada. Então, por itens de receita, receita tributária, a receita total, a receita corrente teve uma previsão de 28.912.396
e foi realizado 39.034.033,90, atingindo 135,1, 35 além do que estava previsto. A receita tributária, que são os nossos tributos aqui do município, 2.905.988 era a previsão, e foi realizado 4.675.474, atingindo 60,89 além do que estava previsto. Receita patrimonial, que são os investimentos, são as receitas bancárias, né, dos valores que o município colocou em aplicação financeira. 197 mil era o que estava previsto e se conseguiu 653.768,84 de realização. 231,86% além do que estava previsto. Receita de serviços, 545,85 era a nossa previsão. Se atingiu 18.694,12. 63,29, 263,29 aquém do valor que se estimava. Transferências correntes, que são os valores transferidos pelo Estado e pela União, nós tínhamos uma previsão de arrecadar 25.633.420,43, onde o carro-chefe seria no Estado o ICMS, e no governo federal as cota-partes do Fundo de Participação dos Municípios. E nós fizemos uma realização de 33.676.701,66, 31,38 acima do que estava previsto. Outras receitas, 28.141 era a previsão e foi realizado 9.395, 33,39 não atingindo esta meta. As outras receitas têm alguma coisa a ver sempre com as receitas de serviços. Então ali, se nós pegar os dois itens, ele está acima dos 200%, né? Daria quase 300%, atingindo a meta de... nesses valores aí encontram-se os alvarás, a emissão de alvarás e a emissão de serviços pontuais aos contribuintes. Receitas de capital. Nós tínhamos uma previsão de 887.604 e realizamos 988.530, 11,37 acima do que estava previsto. Amortização de empréstimos. Nós tínhamos uma previsão de captar R$60 mil e captamos 49.039. São os valores que a gente repassa às entidades, aos segmentos municipais vinculados aos fundos municipais, né? Os fundos de desenvolvimento e os fundos da ação social, outras são os recursos vinculados nossos aos fundos. Então a gente atingiu ali um retorno desse valor dos 60 mil em 81,73%. Tivemos uma dedução de receitas em 4.599.879,68, era a previsão, né? E nós tivemos uma dedução de 6.063.575,52. Aqui as deduções são os valores que a gente, na grande maioria, que a gente repassa para o fundo, para a constituição do Fundeb, né? Em torno de 5 milhões e meio foi repassado para o Fundo Nacional e para constituir o Fundo da Educação. Total das receitas, então, a gente já tinha visto, 29.800 era o previsto e se atingiu 40.022.563,97, 34,30 acima do que estava sendo estimado. Covid-19, nós tivemos ainda durante o ano de 2021 um repasse de 276,89. Aí aqui a gente tentando demonstrar as transferências, tá? O orçado foi 25.000.000
633.420 e o arrecadado 33.676.701,66, 31,38 acima do que estava estimado. Tendo o valor que veio para a Covid, 639.276, que é um recurso específico, o nosso valor de transferências ultrapassou em 28,88 o que estava estimado. As transferências de capitais de estados e municípios, tivemos quatro repasses, né? Lá do Ministério da Agricultura, o valor de 286.500, um plano de ação lá de 150 mil relativo à emenda, né? Uma contratação de 189.900 pela Secretaria de Educação e um convênio ali de estradas com o Estado que repassou R$100 mil. Tá? A primeira proposta ali é relativa ao Ministério da Agricultura e Pecuária, né, de 286.500. Aqui nós temos a conceituação de tributo, porque depois a gente vai falar sobre os tributos ali na próxima lâmina. No Código Tributário Nacional, o tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Os tributos, eles são instituídos por município para fazer frente à iluminação pública, aos alvarás municipais, alguma contribuição de melhoria que se faça necessário, o imposto territorial, o ISS, o ITBI, a taxa de lixo, taxa de combate a incêndio, esse aqui ela é vinculada sempre aos bombeiros, né? A taxa de conservação de limpeza pública e a taxa de emissão de documentos. Então esses valores aqui a gente já viu numa lâmina anterior ali, a discriminação deles, né? E também no montante total dos tributos. E agora a gente vai individualizar eles por cada arrecadação que foi feita de impostos. Então, no total, viu que o município tinha uma previsão de 2.785, 2.785.144 e realizou 4.574.359,11, 64,24 acima do valor previsto. O IPTU 355.377 era a previsão de arrecadação e tivemos uma realização de 440.381,53, 23,92 acima do valor estimado. ISS 726.009, realizamos 627.085. Não chegamos, é um valor que a gente não está conseguindo atingir a meta, né? 86,37 que temos que melhorar essa arrecadação no município, né? Embora a gente tenha, né, dentro do movimento geral a gente tenha a expectativa de que está realmente sendo eficiente na arrecadação dos recursos. Pelo que a gente detalha em relatórios, ele está se processando de uma forma bem equilibrada. O ITBI 838.497, tivemos uma arrecadação de 2.573.070. Aqui nós tivemos foram 4 transações de vulto dentro do município, né, que nos deram essa possibilidade bem acima da meta. Para esse ano aí a gente tem uma expectativa, se a coisa não, né, mantendo a regularidade em torno de R$1 milhão. Esse aí nós tivemos 206,87 acima do que estava previsto. O imposto de renda 865.260, nós realizamos 933.821. Então o imposto de renda mais é vinculado à nossa folha de pagamento mesmo, que são recursos que ficam no município.
e também de terceirização de serviços, né, que a gente faz a retenção também e ficam nos cofres do município. 7,92 acima do que estava previsto. Nossas taxas ali, 163.620 era o que tínhamos previsto e realizamos 177.161,36. Temos algumas questões a resolver com relação à taxa de lixo e também à iluminação pública, né? Que durante esse ano aí a gente, eu acho que numa ação conjunta do executivo com o legislativo nós teremos que fazer uma atualização. Total das receitas 2.948.765 é a previsão e nós atingimos 4.751.520. 61,14 acima do que estava da expectativa que tinham de realização. Transferências correntes são os financeiros das pessoas de direito público ou privado destinados ao atendimento de despesas correntes. Então, na realidade, é aquilo que a gente colocava anteriormente. O carro-chefe aqui no Estado é o ICM, né? Com relação ao governo federal, é o Fundo de Participação. O FPM, nós tínhamos uma previsão de 7.782, realizamos 10.319, 10.319.900. 32,61 acima do que estava previsto. E o ICM, 12.360 e realizamos 15.868.520. 28,39 acima do que estava previsto. Aqui no ICM teve toda aquela transação do VOACM, daquele serviço, e veio a empreender valores para o município. E com relação ao governo federal foi a recomposição, né? Já se tinha uma expectativa com relação ao ano de 2020 de pandemia e houve uma recomposição através da indústria e dos serviços lá que nos deu esse fator acumulado. E aqui a gente vai demonstrar também as nossas metas com relação aos recursos vinculados. O Fundeb, para pagamento dos profissionais do magistério, nós tínhamos que atingir 70%, atingimos 70,45%. Dentro desse valor do Fundeb, a gente, né, dos professores que ainda temos que fazer esse repasse. Mas que o governo federal e o governo estadual, pela liquidação do serviço, fizeram com que pudesse compor o índice. O MDE é da mesma forma, nós teríamos que atingir 25%, né, no terceiro quadrimestre, e houve, né, o atingimento de 26,10%. Aqui também, em função houve uma reestruturação nos recursos ali, possibilitando que todos os valores que tivessem, os valores empenhados que tivessem uma suficiência de recursos, fosse superavitário, eles compusessem esse índice dos 25%, que são os restos não processados. Gasto com pessoal, 15,2% era o que estava previsto, 15% era a nossa previsão, né? É constitucional, e o 15,2%. Folha de pagamento. Nos 12 meses nós tivemos uma receita corrente líquida de 34.033,90, né? Que a gente já tinha visto anteriormente a exposição de toda a receita corrente. E tivemos um gasto com pessoal de 16.919,336,16. O índice foi, no final do ano, de 43,35. O Prudência, 51,30, né?
é o que nós teríamos que ficar abaixo, e isso efetivamente ocorreu com bastante sobra. E o resultado aqui, a demonstração do resultado primário. O resultado primário são as receitas menos as despesas, né? Nós tínhamos uma programação de receitas de 29.542.823,84, já com os créditos suplementares, né? E realizamos 39.319.755. As despesas correntes, nós tínhamos uma previsão de 33.437 e realizamos 28.722.824, nos dando um resultado primário. Eu acho que tu vai ter que dar só uma subidinha na... Tá. Tá, e o resultado primário, hein? Eu acho que tu subindo ali, tu só clica ali que ele sobe. Ele sobe ali para aparecer, Simone. Na lâmina ali, só dá uma clicadinha para cima. Um pouquinho, eu fiz. Ah, tá, só tá, só não tem como dar um ESC ali só para ele aparecer. Aqui, nesse aqui. Clica nele. Não dá? Tá. Então, e o resultado primeiro, só ver a meta e o resultado para nós, Simone. Tem como ver ou não? Tá, quem é que tu tá com o slide? Né? Aquele grande, o slide grande, aquele que... Esse foi o resultado primário, tá? E nós tínhamos uma meta de atingir lá, quando a gente faz a LDO, a gente tinha uma meta de atingir 700, se nós ficássemos num limite de 781 positivo, nós já estaríamos com o nosso orçamento equilibrado. Então deu 7 milhões. Então, tudo que ultrapassar esse valor, ele realmente ele é um valor positivo que o município fica com reservas, né? E depois o resultado nominal. O resultado nominal, o forte do resultado nominal é tu ver durante o exercício, tá, o que tu te descomprometeu com relação a terceiros. Hoje o município não tem compromisso com terceiros. Então, basicamente, ele só tem valores assim, tem disponibilidades, as disponibilidades foram de 11 para 19 milhões, tá? E isso deu um resultado de 8 milhões e 400 positivo, tá? Ali ele sai negativo porque o valor sempre ele é tratado como uma sobra, né? E nós tínhamos pela LDO uma meta de 1 milhão e 27. Então todo o valor que demandou acima de 1 milhão e 27, ele também é uma reserva que o município pode utilizar no próximo exercício. Então o resultado nominal, quanto o valor for, quando ele tiver um valor negativo maior, ele é melhor, ele é o contrário do... Eu acho que era isso que a gente tinha a apresentar com relação às metas, né? Durante o exercício, nos colocamos à disposição dos esclarecimentos que se fizerem necessários. Obrigado, secretário. Quero fazer o registro também
presidente da casa, vereador Alex, também vereador Renato, vereadora Jaqueline e, não sei, o vereador Anderson, né, Bruno também que está chegando aí, que sejam bem-vindos a esta audiência pública. Quero passar também a palavra ao vice-prefeito, se quiser fazer algum pronunciamento, deixamos o microfone à disposição e depois vou passar para os vereadores, o presidente da casa, que tem alguma pergunta, alguma colocação, secretário. Mas vice-prefeito, Pedro Anilton. Boa tarde, pessoal que está presente aí, nosso presidente da Câmara, nossos secretários, vereadores, público, presidente da comissões aqui, da comissão, e o pessoal que também está online aí, nós assistindo. Então, pessoal, aí que nós vimos aí nas apresentação das metas aí, pelo jeito nosso município está muito bem, né, secretário? Então, temos de parabéns todo mundo. Só para dar uma palavrinha aí, vou passar de volta aí para o nosso presidente da comissão aí, Dalmir Almeida. Obrigado, prefeito. Quero também registrar, está nos assistindo, o vereador Júlio, que também compõe a FO, né, por motivos aí de Covid, né, também ao vereador Kiko, também estão se recuperando, estão nos assistindo aí, melhor para eles aí, né, assistindo e ficando ao par daquilo que está acontecendo. Bem, o secretário Mohamed, desculpa, o secretário tinha a sua presença. Quero agora, nesse momento, falar para o presidente da casa, vereador Alex, e depois aos demais vereadores para alguma colocação, alguma sugestão, alguma pergunta ao secretário. Boa tarde a todos. Secretário Tirso, cumprimento a todas as autoridades municipais, os colegas da casa. Como sempre, secretário, é uma honra recebê-los, receber essas informações, confirmando aquilo que já era tendência nas outras apresentações do ano anterior. Estamos muito contentes de que as finanças estão caminhando de forma muito boa. Tomara que 2022 receba tantos negócios ou mais do que foram recebidos em 2021, que haja muitas transações agropecuárias, imobiliárias de fuste e que o dinheiro reverta em nossos cofres. E sabemos e temos de que aos munícipes. Parabenizo a condução, toda a sua equipe, como sempre, e agradecemos por essa apresentação. Vamos ter alguns debates assim, mas representa muito pouco. Essa taxa de lixo sabemos que é muito pouco, a taxa de iluminação pública é muito pouco, que no conjunto não vai alterar praticamente em nada as finanças municipais. Parabenizamos. Não entra o mercado financeiro, talvez dos poucos municípios do Brasil a ter esse privilégio de não ser devedor de empréstimo algum. Parabenizo pela gestão e, como sempre, é uma honra para nós recebê-los aqui. Obrigado. Obrigado, presidente Alex. Queria colocar, também registrar a presença do vereador Pedro e deixar a palavra à disposição dos vereadores que se fazem presente. Alguma pergunta? Vereadores, questionamento ao secretário. Vereador Jaqueline, por favor. Boa tarde, secretário. Boa tarde. Boa tarde, secretário de Administração e Fazenda. Parabenizando o senhor, eu parabenizo todos os profissionais, que seria de um secretário, que seria de um prefeito, que seria de um município, se não tivesse aqueles profissionais competentes, dedicados e que muitas vezes não estão valorizados à altura. Estamos frente
a uma das peças orçamentárias tão importantes, aonde vão ser desenvolvidas todas aquelas ações, todas aquelas políticas necessárias para a comunidade, aonde são levados os serviços. O meu trabalho como vereadora, secretário, será sempre ir em busca de implementar os recursos. Será sempre ações que possam trazer aos cofres públicos mais recursos, porque conhecemos as necessidades da população e entendemos que devemos, sim, ter políticas, ter programas municipais que deem consistência à necessidade da nossa população. E quando digo isso, eu digo no campo, as carências, quem sabe, de mais recursos, de mais políticas, de mais programas. Aqui na sede do município vemos o déficit que tem habitacional. Então, as necessidades são muitas. E eu sempre digo, não gostamos dos impostos. E aqui falo como cidadã, porque antes de ser política, antes de ser vereadora, sou uma cidadã. Não gostamos de pagar impostos. Mas, quando entendemos que são os impostos que nos trazem os mais diversos serviços, quando são através dos impostos que nós somos atendidos ali numa unidade básica, que nós temos uma melhor infraestrutura numa cidade, quando podemos alcançar, muitas vezes, exames e médicos que, se não fosse esses impostos, não alcançaríamos. Então, aqui quero registrar a importância que nós, como agentes públicos, como agentes políticos que somos, é de fazer com que as pessoas entendam para o que é e o que é e para onde vai o imposto. E cobrar. Cobrar cada vez mais de todos os agentes políticos. Fiscalizando, mas não só fiscalizando o recurso, fiscalizando como esses serviços estão chegando à população. Então, aqui quero parabenizar todos os meus colegas, porque pertenço a esse quadro de funcionários, estou momentaneamente política, então digo que o verdadeiro patrimônio de um município são os seus servidores, porque esses é que tocam a máquina pública. Boa tarde. Obrigado, vereadora Jaqueline. Continua a palavra à disposição. Manifestações de mais algum vereador. Também deixo claro ao pessoal que está nos assistindo, que o pessoal que está observando, se tiver alguma pergunta, a gente também repassa ao senhor secretário. Mas, a princípio, não temos nada, me faz aqui a pessoal da secretaria. Me passa, então, eu quero colocar à disposição também a palavra a alguém que queira alguma pergunta, mais alguma sugestão, o pessoal que está presente aqui, né? Se não houver, enquanto isso, secretário, o senhor falou em 2 projetos, justamente, eu como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, estamos aí também, junto com a CCJ ali, o vereador Anderson, trabalhando em cima dos projetos da taxa do lixo e também da CIP, né, da iluminação pública, que são taxas que devem serem cobradas, sim. Eu acho que a gente tem que se posicionar também como pessoa, como contribuinte. A gente usa, e o que a gente usa a gente tem que pagar, né? A gente paga para usar uma roupa, né, um sapato, uma bombacha, então eu acho que mais que correto. Claro que sim, sempre falando naquilo que é justo. Eu acho que cada um tem que pagar aquilo que justifica, né? Pelo tamanho da sua casa, pelo tamanho do seu comércio, o pessoal que mora no centro, o pessoal que mora retirado, na vila, no interior. Eu acho que isso a gente vai estudar com muito carinho, porque a gente tem que dar a colaboração nossa também. E a gente tem que também levar a preocupação da nossa população, né? Do nosso município. Que bom que nós estamos assim, que estamos bem, que o superávit, que a Secretaria de Obras, a Secretaria de Educação, Saúde, né? E a gente também fica contente quando tem essa disposição, está disponível, né, esses valores, que é importante para a nossa Secretaria de Desenvolvimento trabalhar, né? Então, acho que isso é muito gratificante para nós estarmos no município
produtivo, né? Um município que é abundante, né? Um município que tem hoje os recursos próprios, né? Caminha com suas próprias pernas. Então vamos cobrar, é claro, sim, investimentos, né? Vamos investir no nosso município, vamos deixar o nosso município cada vez melhor. Então isso que a gente tem que fazer também a nossa parte como vereador. Então, secretário, eu quero agradecer ao senhor, a sua belíssima equipe de trabalho, né? A toda a equipe. Sei que é uma equipe comprometida com esse trabalho sério que é os números, né? Muitas vezes a gente tem que se debruçar em cima dos números, seu Pedro, a gente que tem um pouquinho de lentidão, né? Mas é importante, eu acho que é muito importante. Se não resolve hoje, resolve amanhã. Tem ali o Leandro que também a gente procura quando a gente precisa, né? Nos acude lá, como é que se faz, como é que está aqui, por que isso, por que aquilo. Eu acho que a gente, cada dia a gente está aprendendo um pouquinho, né? Então eu agradeço ao senhor, a sua equipe, a todo o pessoal por essa belíssima apresentação. Deixo as suas considerações finais. Eu acho que novamente enfatizar o grupo de trabalho que nos permite no dia a dia, né, tornar mais transparente esses dados e colocar, né, sempre de forma precisa os valores que transitam dentro do município. Eu agradeço a todos pela participação e que possamos seguir trilhando esse caminho que eu acho que está bem dentro do que a gente procura e que esses recursos possam ser utilizados em prol dos contribuintes, né? Como a gente falava, hoje já se paga iluminação pública, mas se nós tivermos um valor adicional, com certeza nós vamos fazer melhorias também nessa rede, que vai vir de encontro aos contribuintes. Então, agradeço a todos pela participação aqui e os dados que expomos aí estão à disposição no nosso portal de transparência, Câmara, todos. Aqueles que quiserem saber detalhados também, a gente coloca o gabinete à disposição. Muito obrigado. Obrigado, secretário. Então, nada mais havendo a tratar. Como foi dito ao secretário, está disponível, né, a todo cidadão que queira ter acesso aos números. E a gente também se coloca à disposição, eu e a todos os demais vereadores, para qualquer esclarecimento dentro desta audiência pública. Agradeço a todos, obrigado pela presença e damos por encerrada esta audiência pública. Uma boa tarde a todos.